Para a aquisição do projeto apresentado neste vídeo, acesse o link disponível na descrição. Para melhor aproveitamento dos nossos vídeos, primeiro, assista o vídeo todo, do início ao fim. Dessa forma, você vai saber a ideia que contém o vídeo. Em seguida, você pode repetir o vídeo e pausar nos pontos necessários para que você possa aproveitar mais de cada um desses momentos. Aproveite já e dê um like nos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação para receber as novidades do canal, compartilhe com seus amigos e tenha um ótimo, na verdade, um excelente aprendizado. Infle todas as partes de acordo com o projeto. Para esta figura de hoje, utilizaremos os tons de verde, mas você pode fazer na cor de sua preferência ou aquela que o seu cliente pedir. Para facilitar o nosso trabalho, nós separamos os clusters por bolsas individualmente. Nós temos os clusters de 3 polegadas, de 3,5, de 4 e 4,5 polegadas. Os maiores estão em uma outra área. Amarre a guirlanda do corpo de acordo com o projeto. Você pode iniciar da cabeça para o rabo ou do rabo para a cabeça. Para fazer o brontossauro, vamos começar pela guirlanda que compõe o corpo. Lembrando que essa guirlanda é composta por todos os clusters com 5 balões. A linha que nós utilizaremos nesta escultura é a linha de pedreiro. Amarre o primeiro cluster e dê o nó. Segundo cluster. Amarre agora 2 clusters. Amarre agora 7 clusters. Perceba que as cores estão todas misturadas, nós não estamos seguindo nenhuma sequência de cores. Amarre agora 7 clusters. Amarre agora um cluster de cada.
Chegamos exatamente na parte central do corpo. Agora vamos começar a diminuir os tamanhos. Começando agora a parte do rabo, amarre 10 clusters. Amarre agora 10 clusters. Seis clusters. E finalize com 6 clusters. E assim, depois de todos os clusters amarrados, nós temos a guirlanda do corpo por completo. Amarre a guirlanda das pernas de acordo com o projeto. Faremos agora as pernas do nosso brontossauro. Para as pernas, usaremos clusters com 4 balões. Lembrando que o corpo foram 5 balões, mas para as pernas serão apenas 4. Lembrando que na parte de cima da perna, você precisa deixar um pedaço de linha.
Esta linha vai ajudar você a amarrar a perna na estrutura central do corpo. Se você começar pelo cluster de baixo, o maior, que é o pé, então quando você terminar a sua guirlanda, você deixa um pedaço de linha e corta. Se você for começar do início da perna, ou seja, da parte de cima dela, você deixa um pedaço de linha e a partir daí você amarra os seus clusters. Vamos colocar 2 clusters, 1 e 2, seguido de um cluster agora coloque 6 clusters dois, e agora, para finalizar, um cluster que fará o pé ou a pata. Aqui temos a perna finalizada. Repita esse processo 3 vezes mais, tendo assim 4 pernas. Finalizadas as 4 pernas, vamos para a montagem do corpo. E agora nós vamos fazer a estrutura que vai dentro do corpo do dinossauro. O tubo que a gente vai estar utilizando aqui, ele tem 3 metros de comprimento. Ele tem que começar no início do nosso dinossauro, que é onde vai a cabeça, e seguir para dentro do corpo. As pernas vão sair dos clusters de 12 polegadas. Lembrando, esse é o cluster de 16, esse é o cluster de 14, este é o cluster de 12. Ou seja, nossas pernas vão sair exatamente deste cluster, daqui para baixo, e também do cluster de 12 polegadas que se encontra do outro lado. Então vão ter mais 2 pernas aqui. As pernas que estarão na parte da frente, juntamente com o tubo que vai sustentar a cabeça dele, vão fazer a sustentação de praticamente o dinossauro todo. Na parte de trás e no rabo, nas pernas de trás e no rabo, vamos utilizar apenas um vergalhão de alumínio. Este vergalhão é de meia polegada ou de 3,16 polegadas. O tubo que a gente está utilizando aqui é um tubo de meia polegada de ferro. Você pode também usar tubos de alumínio para obter o mesmo resultado. Para fazer a junção do corpo com as pernas, ou seja, do tubo que vai estar dentro da guirlanda do corpo com o tubo que vai ter a perna, nós vamos utilizar este acessório, que são tubos de 3/4 de polegada soldados para fazer como se fosse o que a gente chama de letra X. Um dos tubos, ele vai ser inteiriço, ou seja, você pode passar o tubo por dentro dele. Este tubo que a gente vai usar vai estar com este tubo por dentro. E nos outros 2 vão estar as pernas. Então esse vai ficar desta maneira, saindo dos clusters de 12 polegadas. Com o tubo por dentro e com mais 2 tubos fazendo as pernas. Uma do lado esquerdo e uma do lado direito.
Lembrando que, para medir o tubo da perna, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma das pernas e somar. Você tem que pegar uma das pernas e somar com o cluster que encontra-se nesta posição. Ou seja, aqui temos a altura da perna. Somado a este, nós temos mais um cluster de 12 polegadas. Então este tubo tem que ter o total da perna mais as 12 polegadas deste balão aqui. Dessa maneira, quando esse tubo entrar na parte de dentro e conectar com o X, ele vai ficar exato para o encaixe da sua perna. Marcamos o tubo aonde ele encosta no 12 polegadas e agora, por termos todas as medidas, a gente pode mover a guirlanda do corpo e trabalhar apenas com a estrutura. Para anexar o X, onde vão as pernas, ao tubo que vai na parte central, nós vamos utilizar uma parafusadeira e os parafusos para metal. Esses parafusos já têm uma ponta especial para furar e conectar-se um ao outro. Coloque parafusos de um lado e do outro também. Dessa maneira, ficará bem firme. Cubra com fita todo o mecanismo para que de nenhuma maneira machuque os balões. Agora, nós dobraremos o tubo da perna usando um dobrador de tubos. Nós marcamos exatamente a altura que nós queremos que a dobra comece. Esse tubo, ele está maior do que o que a gente vai precisar. Mas é melhor assim, deixe o tubo mais largo do que você precisa, faça a dobra e depois meça novamente e corte exatamente na medida necessária. Agora sim, corte o excesso de tubo da perna usando um cortador de tubo. Utilizando as ferramentas corretas, você facilita o seu trabalho, ok? Facilitando o seu trabalho, o resultado fica muito melhor. Pessoal, agora que você já tem as pernas dobradas, a gente vai encaixar no X e parafusar. O único cuidado que você tem que ter é que o tubo esteja reto. De nenhuma forma ele pode estar um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá. Ele tem que estar o mais reto possível.
Encaixa a outra, coloca na posição. Agora vire a peça para parafusar do outro lado. Você tendo as ferramentas certas, você pode salvar dinheiro, porque você não vai ter que contratar um outro profissional para fazer o trabalho para você. E você consegue ter o acabamento exatamente como você gostaria. Desde a solda, as dobras, os furos, tudo isso você pode fazer você mesmo, assim como nós fazemos aqui na nossa empresa. Cubra novamente todos os furos que foram feitos. Porque os pedacinhos de metal que ficam aparecendo aqui, às vezes podem ser muito pontiagudos e acabar estourando seu balão. Utilize as bases de concreto para sua peça. Essas bases foram encapadas em verde para poder combinar com o nosso dinossauro. Se você não lembra como fazer as bases, assista ao nosso vídeo Construindo a Base, que está na descrição deste vídeo. Molde o tubo do pescoço e da cabeça de acordo com o seu critério. Se você quiser ele olhando mais para cima, olhando mais para baixo, olhando para os lados, vá moldando este tubo até que ele esteja no desenho desejado. Nós já temos praticamente toda a estrutura do corpo sustentada, ou seja, as pernas e o tubo da cabeça seguram toda a estrutura. O que nós vamos fazer agora é somar um pedaço de alumínio da perna dianteira até o final do rabo. Então você tira essa medida, pega o alumínio e prende ele no tubo central. Para as pernas traseiras, meça no vergalhão de alumínio o mesmo comprimento da perna, que venha do contato com o chão, a curva, e neste ponto aqui você vai fazer uma dobra, e esta dobra vai servir para conectar a perna junto do eixo central. Pelo motivo das pernas da frente sustentarem toda a estrutura, a única coisa que a gente precisa aqui é aliviar o peso da parte de trás. Por isso que o alumínio é suficiente. Caso você vá montar isso numa área externa e queira deixar isso mais firme, faça o mesmo processo.
das pernas dianteiras na perna traseira. Desta maneira, você terá o X e as pernas em ferro e as bases, e ela ficará mais firme. A distância entre as pernas é de aproximadamente 1,20 m de comprimento. Lembrando que aquela medida é onde está o cluster 12 e esta medida também é onde está o cluster 12. Então agora vamos prender as pernas traseiras. Agora sim, nós temos todo o esqueleto do nosso dinossauro pronto. Desde a cabeça, o pescoço com o tubo central, os tubos que fazem as pernas dianteiras que estão conectados no nosso X, o alumínio que faz o eixo central das pernas dianteiras até o final do rabo e o alumínio que faz as pernas traseiras. Comece encaixando o corpo, a estrutura, lembrando de encaixar os clusters de 12 polegadas na direção das pernas. Siga instalando do corpo em direção à cabeça. Faça o mesmo processo do final do corpo com o rabo.
E agora vamos encaixar as pernas. Encaixe a perna colocando a guirlanda no tubo. Lembra do barbante que a gente deixou adicional? Esse a gente vai passar por dentro da estrutura para poder puxar bem a perna em direção a ela. Agora basta amarrar na parte de dentro da estrutura para que a perna fique bem firme. Qualquer buraco que você notar durante a montagem, você pode preencher com um balão, uma dupla, um trio ou até mesmo um cluster completo. Repita o mesmo processo para as outras 3 pernas. Para fazer o olho do brontossauro, nós vamos utilizar um balão de 5 polegadas branco e um balão de 5 polegadas preto. Pegue uma vareta para balão e insira o balão de 5 polegadas preto dentro do balão branco. Com o auxílio da bomba manual, infle o balão até que este tenha o tamanho de olho desejado. Amarre os 2 balões juntos. Puxe o topo do balão branco e corte. Desta maneira, nós temos o olho. Para fazer a boca, infle o balão 260 na cor preferida para a boca. Faça 2 torções de laço. Nós utilizaremos essa parte para a boca do brontossauro. Portanto, dê o nó e corte o excesso. Esta boca será aplicada na parte da frente da cabeça. Use mais um balão 260 para fazer a pálpebra do personagem. Tire a medida necessária para que fique exatamente sobre os olhos. Corte. Amarre. E depois junte o início e o final, deixando um pedaço para que possa ser encaixado. Decida a posição do olho e estoure o balão que encontra-se nessa posição. Encaixe o olho no local. E encaixe a sobrancelha. E finalmente, encaixe a boca.
Repita o processo do olho novamente do outro lado. Para fazer a unha do brontossauro, infle um balão 260 preto. Meça o tamanho desejado para a unha. E depois meça uma parte menor e trave. Corte. E aqui nós temos uma unha. Repita o processo para uma a mais. Nessa curvatura, a parte de baixo e trave. Aqui nós temos duas unhas, amarre uma a outra, deixando um espaço entre elas. Encaixe a unha ao redor da perna e posicione uma em cada vão. Repita o processo para as 4 pernas estarem completas. Agora sim, o nosso brontossauro está completo. Desde a cabeça, o pescoço, o corpo, o rabo e as pernas. É ou não é maravilhosa essa escultura? A festa de dinossauro é uma das festas mais buscadas pelas crianças.